quando me ensinaram o que era branding, era a longo prazo. E eu acreditava nisso até eu começar a receber os print screens na Brain Gym com resultado mesmo, assim, no sentido de você gasta com branding no futuro. Acho que o Marcelo também me falou isso, né? Não é esse Marcelo, outro, da Red Bull. A marca é responsável por toda a venda. Não é que você vai gastar com branding e daqui a 5 meses alguém vai comprar porque você fez uma coisa hoje, mas só 5%, esse dado não é verificado, mas ele faz muito sentido, só 5% das pessoas estão no momento de comprar. Então, quando você está falando para 95% que pode comprar um dia, mas não agora. Então, vamos falar de curto prazo, que eu acho que curto prazo é um tema legal numa mesa que envolve branding. Tem um post do LinkedIn, do Mayur Gupta, que ele é engenheiro que virou CMO do Spotify e hoje da Kraken. Ele falou, cara, os brand managers eles precisam pensar o resultado de curto prazo. O que vai acontecer em 6 meses? O que vai acontecer em 6 meses? De tráfego direto, de SEO direto, de otimização dos custos pagos, de engajamento social orgânico, de referral, de engajamento de e-mail, de tempo gasto lendo os seus conteúdos, aumento de CTR. Você consegue correlacionar isso com lifetime value, com churn, com algum tipo de mudança de comportamento. Então, ele falou, cara, você pode usar MMM, pesquisa, o que você quiser. Se você conseguir mostrar que branding vai trazer algum desses resultados, e aí fala de toda a integração, né, do funil. Então, eu acho que eu vou primeiro de jam nessa, depois eu abro um a um. Como que é com vocês, ou foi, marca para trazer resultado de curto prazo, ou durante um resultado de curto prazo, ou algum investimento mais fundo de funil, a marca ter algum papel? Temos essas experiências? É você, né? É você. Você era o primeiro a eu abrir, mas vou deixar com a parte que algo me diz que ela vai ser a próxima. Boa. Eu acho que sim, acho que tem, sem dúvida. Eu vou pegar um exemplo aqui que veio, que é bem emblemático também para a gente. Black Friday, já que estamos num período de Black Friday, né? Inclusive estou aqui foragido, escondido, que tal, enfim, Black mais Copa. Então, a gente tinha uma questão, né? Acho que lá para trás, quando você tinha aquela questão, putz, Black Friday no Brasil, Black Fraud. Como é que a gente fala? Porque quem trabalha no varejo, gente, assim, a gente trabalha muito já normalmente no varejo. Trabalha aqui com varejo, já viu alguns risinhos aqui, mas cara, a galera que trabalha no varejo rala. A coisa que mais dava raiva é parente ligando, mas você desconta de verdade? Eu falei, não, né, filho, eu tô tendo a margem aqui negativa ao extremo, meu filho, compra isso aqui que tá de graça. Então, como que a gente conseguia passar esse sentimento, né? Acho que mudar essa percepção e você ter algum tipo de ação para falar que, putz, a Black Friday ela é de verdade, assim, você pode confiar nos preços e tudo mais. Então, a gente teve ali, junto com a agência, né, trouxe uma ideia, acho que super legal, que foi o Black Post, que você fazia compra no escuro. Então, o objetivo, você pagava, eu não sei se vocês lembram dessa ação, mas a gente fez essa ação nas redes sociais do Magalu, em que você comprava uma caixa preta ali, né? Tipo, uma caixa que você não sabia o que era, o que tinha dentro, e com valor X. E o cliente, só que o cliente recebia um produto assim absurdo. Então ele comprava no escuro, ninguém nunca tinha feito isso antes. Você comprava no escuro, você topa comprar no escuro? Confiar no Magalu, R$100? Sei lá, então você recebia um notebook, sei lá, uma coisa de um valor percebido muito maior. E a gente fez esse negócio, então não vendeu tudo que era disponível, então assim, só que ao mesmo tempo, então a gente fez toda uma operação logística das pessoas já receberem o produto imediatamente, de construir esse negócio, e esse negócio viralizou, foi um boom. Então, na semana pré-Black Friday, só se falava em Magalu.
Então, assim, todas as notícias, todos os portais, então, que a gente ganhou de mídia espontânea. Então, acho que isso também, e o que mudou também de percepção, né, tipo, de fato, que a Black Friday era uma coisa, putz, imperdível, era aquilo só nesse momento. Então, de fato, isso a gente utilizou. Eu vejo muito isso, às vezes a gente chama de são alguns cornerstones, né? São momentos ali, gatilhos de atenção. Mesma coisa quando a gente transformou lá um problema que a gente teve de cupom, que foi o bug da Lu, esse negócio foi o Trending Topics no Twitter, então a gente conseguiu reverter para uma imagem positiva, né? Que o Magalu honrou e a gente construiu em cima disso. Então, o que eu falei, às vezes uma oportunidade aparece, às vezes a gente consegue surfar, mas está dentro do prisma ali de objetivos do que a gente quer trabalhar de marca, mas eu acho que sim, dá para a gente fazer ação de retorno imediato. E acho que a gente deve fazer, inclusive. Boa. E aí uma coisa que eu acho interessante refletir é o que é branding, né? Porque, assim, normalmente as pessoas me chamam para conversar e falam assim, como vocês essa marca, quantas campanhas institucionais vocês fizeram? Então, assim, até na minha cabeça, e teve uma mentoria que eu fiz há uns 4 anos atrás, no início da Salve, foi com uma pessoa da Interbrands, né? Referência, criou marcas como a do Itaú. Eu falei, como é que vocês fizeram a marca do Itaú? E aí soltou, não sei se foi esse termo exato, mas falou, cara, a marca é a consistência em todos os pontos de contato no final, né? Então, até olhando para a Salve, tentando pegar o que você falou, eu acho que tem um ponto ali na Salve, fora Influ, que eu já falei bastante aqui, e a gente fez alguns testes com Mega Influs que deram super certo, que poderia encaixar aqui, mas já falei de Influ. Eu acho que, mesmo ponto de dados que você falou, Paty, tem um lance de transparência hoje que não tinha lá atrás. Então, os reviews, até o Glassdoor, né, como que as pessoas tratam os funcionários, acho que tem várias listas de se é vegano ou não. Então, assim, tem uma transparência que não tinha lá atrás. Então, eu acho que uma das coisas que é o investimento em marca, mas em produto, isso que é confuso, porque quando você olha a marca sobre esses pontos de contato, no caso da Salve, olhando o nosso PNL, por exemplo, a gente sempre foi muito obcecado com o produto ser muito bom, da gente, como co-founder, fazer teste clínico e cético com La Roche, e ter a certeza que ia dormir... Não era, a gente nem usa isso, porque no nosso playbook a gente não fica comparando com outras marcas. Mas a gente tem comparação com a nossa marca da Olé em La Roche, viu, gente? Fica a dica que é 40% mais barato. Então, assim, para dormir, só assim, é bom a gente cego para tirar o viés de marca, para a gente ver, não usa isso, mas para ter a certeza que o nosso produto é melhor. Então, assim, talvez trazendo o Salve como exemplo e não repetindo influenciador, eu acho que essa obsessão por produto é um investimento alto, olhar NPS, melhorar o produto, várias das nossas fórmulas já foram melhoradas, mesmo se as pessoas perceberem. Nosso primeiro produto tem mais de 15 mil reviews, então, assim, a gente foi lá e já melhorou ele 3 vezes já, assim, apesar de não ter relançado com ingredientes diferentes, mas já foi melhorado. Então, é uma obsessão que eu acho que é brand também, então até queria ouvir vocês um pouco do que é brand para vocês, porque eu acho que também é meio etéreo. Mas é isso, assim, acho que não é 100% que você perguntou, mas vai na linha de extrapolar branding aí. Eu concordo super em extrapolar branding. E aí, hoje a gente acabou de falar da importância de conteúdo, que as marcas precisam gerar conteúdo. Isso não é branding? A gente fala tanto de earned media. Quantas marcas, inclusive, que eu trabalhei, foram construídas em social, puro social. Né? Isso não é mídia? Né? Isso não é branding? Então, acho que quando a gente começa a fazer essa extrapolação, a gente começa a perceber melhor os dois lados da mesma moeda, até sobrepõe mesmo. Uma discussão assim, muito interessante que já apareceu várias vezes é NPS. Né? Porque o NPS é o do produto. Tira a marca daqui, vê a correlação que você tem de avaliação de marca com NPS. Fatal, vai ter. Né? Então, acho que tem elementos que, se a gente se atentar e abrir, né, quebrar um pouco as caixinhas, porque as caixinhas que a gente usava antes não vão servir agora. Né? O que era o branding antes? O que era o funil antes? Mudou. Né? Então, acho que a gente se abrir para entender isso, acho que vai facilita o dia a dia. Né? Você estava falando de Salve, né? Eu fui a redatora de Salve, né? Que fez o tom de voz também e tudo mais. E é muito interessante ver que aquilo que a gente fez há 4 anos, mas você estava falando, vai fazer 4 anos agora, em novembro, e tudo que a gente construiu continua. Né? Esse interesse... E eu acho que é isso também, né? Que a gente precisa ser consistente. Né? Então, esse interesse de ouvir os consumidores, o produto, né, ser a coisa mais importante. Eu não usava nada de skincare, né? E passei a conhecer, e passava tudo na minha cara, assim, tipo, eu era um grande laboratório durante a mesa de Salve. E agora uso coisa.
Mas eu acho muito interessante assim, ver como é uma marca muito jovem, e exemplifica muito perfeitamente o que é uma consistência de marca. Você falou de gênero também, né? Uma preocupação nossa sempre foi: vai ter todos os gêneros, vai ter todo mundo ali para mostrar o que é para todo mundo. E como continua assim, e vai continuar assim, né? Eu acho muito, muito bom ver isso. Assim. Vou puxar um pouco para esses hacks de curto prazo. Eu lembrei aqui agora, não é que está no roteiro. Tem um podcast peraí que eu vou falar o nome direito. Jenny Romaniuk, que ela é do Ehrenberg Bass Institute de Market Science, que quem entende de métrica de marketing conhece. E tem uma entrevista que ela fala assim, o consumidor ele entra na categoria por algum ponto de entrada. Então, assim, eu percebi que eu tenho o ritual do skincare. Eu vou comprar um produto. Você que me falou da louca do skincare, né? Que era a primeira persona de público de vocês. E aí tem o have a break, have a Kit Kat. Ou, tipo, será que eu consigo atrelar a Magalu a Black Friday de algum jeito? Quais são esses pontos de entrada que vão jogar o consumidor para a minha categoria? Teve uma vez que eu trabalhei com vinho rosé e a gente botou todas as fotos, era no pôr do sol, na grama, num balde de gelo com um monte de amigo, para tentar, leva um vinho na próxima vez, né? E eu lembrei desse hack de curto prazo, assim, que na verdade é você construir a marca com tanta consistência que na hora que aquele momento acontece, aquela necessidade acontece, aquilo vem no topo da cabeça. Tem outros exemplos que vêm na cabeça de vocês? Ou causos? É difícil, né? A gente não está habituado a ter esse papo de branding atrelado a resultado, e deveria, assim, Calendários sazonais. Eu acho que tem isso. Vou pegar esse gancho do calendário sazonal, né? Acho que é muito... no varejo, né? Você olha, o calendário ele é igual o ano inteiro, né? Então, a gente fica arrumando variações sobre o mesmo tema. Mas eu acho que tem um fato aí nessa parte de construção de marca, e eu vou citar um outro exemplo aqui do Magalu, que eu acho que é muito que a Marcia falando da Salve, e eu acho que identifiquei muito com o que a gente tem lá dentro, que dá muito orgulho você ter marcas brasileiras e essa preocupação do produto. Eu acho que você ter um produto bom, 80% do trabalho do marketing... não, gente, assim, a melhor forma de você fazer marketing é sobre produto bom. Ninguém quer trabalhar com produto ruim. E a gente começou, né, desse processo de ter outras categorias, a gente fez a aquisição do grupo Netshoes, que veio com a Zattini, então a gente tem uma vertical de moda. E a gente tem a nossa marca, a gente criou, e uma das formas de começar a trabalhar a marca e ter esse gatilho de atenção, né? Falar que o Magalu ele vem de moda, foi quando a gente lançou o Vista Magalu. Que eu gosto desse exemplo, em que então nasceu ali uma marca de moda com um propósito. Então a gente atende diversos tipos de corpos. Então ele pega ali o DNA do Magalu. A gente trabalha muito a inclusão de todas as formas. Então, ao longo desse último ano, completou agora, a gente completou um ano com o lançamento de uma collab com a Letícia Muniz, que é uma influenciadora. Então a gente de fato tem um produto, trabalha nesse produto, cara, tem um time específico que tem todo o produto é bom, sabe? Então o produto é bom e você vê ali que é um negócio ainda pequeno dentro do grupo do mas é algo que a gente vê essa consistência, esse crescimento, e isso ganhando cada vez mais relevância. Então, eu acho que talvez, Guto, eu não sei, acho que fazer coisas novas, assim, tipo, num tiro só, acho difícil, não sei, não consigo pensar em nenhum exemplo, a menos que você tenha algo mais consolidado, mais construído, tipo o exemplo que eu dei do Black Post, para você ter um gatilho ali de atenção. Mas eu acredito muito na consistência, no produto, enfim, para você construir as coisas mais ao longo prazo. Então, acho que é manter firme aí o seu propósito. Você vai corrigindo as rotas, né? Mas eu acho que... mas você tem que ter um norte ali bem definido.
Eu ia na linha anedota, talvez, mas essa história do calendário, eu acho que ela é super importante. Eu lembro de quando você tem um portfólio maior, vamos falar de produtos financeiros, por exemplo, né? E você tem um time ou de conteúdo, ou um time de social, ou um time de comms, PR, que você quer muito que dê atenção para o seu produto. O que você faz? Você se desespera lá de um jeito de atrelar o seu produto a datas comemorativas ou a pauta que já exista. Né? Então, o crédito no começo do ano, né? Como é que você vai falar de o pagamento dos débitos, né? No final do ano, pegando 13º, então você tem esse calendário. Eu acho que um outro vício, porque eu acho que vem tão fácil para mim assim, é veículo. Né? Quando você está em veículo, você quer também trazer esses anunciantes. Você percebe a sazonalidade das diferentes categorias e como é que você, ou com um projeto especial, um projeto de conteúdo, quer ajudar a mostrar que tem uma outra oportunidade aqui na baixa sazonalidade para ele entrar e trabalhar isso. Então, acho que essa visão um pouco mais ampliada, né, sair da categoria, levantar a cabeça e olhar, pode trazer oportunidades interessantes. Não sei se responde, né, também o que eu vou falar. Assim, eu trabalhei com carro, uma marca de carro de luxo. E a gente tinha, e no meio da pandemia, né, quem é que compra carro, sabe, no meio da pandemia? Quem é que vai comprar um carro de luxo que é um carro esportivo ao mesmo tempo, né? Eu acho que tá tudo bem eu falar marca, porque não é nada, é uma coisa boa. É Jeep. Pode falar. Tá tudo bem. A gente não conta para ninguém. Não, tá tudo bem. E tá aí, meu antigo chefe tá por aí, então tá tudo certo. Então, o Jeep é uma das marcas mais vendidas do Brasil, principalmente quando se fala de carros esportivos, utilitários, enfim. E eu era diretora de criação dessa conta, tinha um dupla. E as minhas anedotas vão ser sempre em relação à publicidade, nunca, mas vai rolar. E aí lançou-se um novo carro, né? Era o Moab, que era para falar que era um carro muito foda, que é um carro que ele é o nome de um deserto que tem nos Estados Unidos, assim. E a gente tinha um número de carro para vender. Isso quando você trabalha com carros na publicidade, você tem uma meta para cumprir. Vender um número específico de carro, porque senão foi um fracasso, claro, a sua campanha. E aí vamos fazer esse lançamento. A gente não tinha dupla, não tinha ninguém para fazer, então eu fui a redatora e meu dupla na direção de criação, ele foi o diretor de arte. E a gente conseguiu fazer um puta de um filme que foi, assim, a gente não conseguiu ir para lugar nenhum, o filme foi filmado em Itu. O carro não podia ir para lugar nenhum. A galera falou, se a gente estivesse na Patagônia, a gente assim, o carro não pode sair de Itu, o carro tem que ficar aqui. Dá para fazer a Patagônia em Itu? Não, rolou assim. E se a gente fosse para Natal? E a gente assim, não dá. Não dá. Mas foi um evento que a gente precisou fazer nesse flight único, que a gente precisou vender esse carro. Um lançamento que tinha acabado de chegar no Brasil, que ninguém conhecia. Era uma versão que ela não era tão incrível quanto as outras versões. E a gente precisava vender esse carro. Enfim, a gente esgotou os carros. Em 2 dias, a gente vendeu todos os carros que tinha para vender. Não sei se conta muito, não sei se explica muito, mas é tipo um pouco de como também quando a gente tem uma meta e uma marca que tem consistência e uma comunicação que funciona e que é boa, não porque eu fiz, mas realmente ficou muito boa, mas também porque eu fiz, a gente consegue ter consistência, mostrar o papel e tudo mais. Boa. Vamos fazer o bloco final aqui, vai ser bem ping-pong, assim. Eu vou perguntar, vocês respondem, que a gente, para não demorar... mais direto ao ponto agora. O Purple, para quem chegou depois, começou... Purple. Foi mal, transicionou. A Purple começou porque toda vez que eu ia dar 2, 3 entrevistas no mês, vinham me perguntar como que a gente faz para medir branding. E não é que não existiam formas de medir branding, existem, né? A gente não é a primeira forma de medir branding do mundo. Tem tracking, tem brand lift, tem, enfim, um monte de coisa. Só que a sensação que eu comecei a ter é que eles não suprem as necessidades de métrica que a gente tem no marketing. E agora, 1 ano e meio depois, à frente desse desafio, eu comecei a entender, a gente sempre bota o marketing como 2 momentos. Você tem um momento, branding e performance, longo prazo e curto prazo. A gente chama de várias formas, mas é para falar o seguinte: ou eu estou coletando o teu pedido e tentando fazer você ter uma ação, download, uma venda, ou eu estou tentando te convencer e gerar uma impressão de mim e me apresentar para, na hora que você precisar comprar, você lembrar de mim. É tipo o gás e a faísca, né? Ou eu estou permitindo que essa venda aconteça na hora que ela precisa. E
Então, a gente vai fazendo um monte de coisa para, na hora que tiver que vender, o gás estar lá, que é uma coisa invisível. E como que eu meço se essa pessoa saiu de um evento que eu fiz um pouquinho mais disposta a me comprar? Ou ela ouviu um podcast, ouviu um post de influenciador, ela me prefere um pouco mais, ela gosta um pouco mais de mim, ela entendeu o que eu estou falando um pouco mais. Então, é uma informação que está dentro da cabeça das pessoas, é difícil de extrair. Eu acho que é com pesquisa que a gente consegue, né? Mas vamos ping-pong com vocês. Patrícia, você que tem essa experiência em Consumer Insight, eu fui no seu LinkedIn. Consumer Insight, inteligência de mercado, marketing science, pesquisa e analytics. Tá? Entende pouco de pesquisa. Conta pra gente o que você vê nesse esquema ping-pong, formas básicas e não tão básicas de manter uma compreensão constante sobre os clientes. Eu acho que tem que estruturar, eu acho que tem que ter planejamento. Eu acho que você não pode chegar e falar, quero avaliar, quero medir, seja o que for. Boa. Então, primeiro ponto, tem que ter um olhar estrutural. Eu acho que assim, a gente se embriaga com analytics e transacional e quer olhar para cima. Então, às vezes, não deu resultado. Cara, como assim? Na cabeça você vê que tem coisa acontecendo ao redor que está impactando os resultados e a gente esquece. E eu acho que quando a gente levanta também, né, o olhar para perceber, você vai ver, você tem brand lift, você tem os MMM, você tem atribuição, a gente não falou de atribuição aqui, que eu acho que é uma grande chave para responder um monte de coisa que a gente tem. E acho que entender de cliente é querer entender e se abrir para isso. Né? Eu não estou fazendo ping-pong, né? Não, mas tá interessante. Não, eu acho que é isso. É se abrir para entender mesmo. E não perder de vista o que é o seu padrão de ação. Porque, na prática, muito dado, muita coisa, muita forma. Também você vê o pessoal se desvaindo. Né? Nossa, tantas... E o so what, famoso, para que você vai usar? Então, eu acho que é estruturar o que você precisa, entender em que caixinha... Se é uma informação estrutural de categoria, de mercado, de atitude, se é de Zeitgeist, de Gestalt. E acho que identificar melhor que tipo de informação você tem te ajuda a cobrir. Boa. Joana, você é a próxima. Esse abastecimento de informação sobre o consumidor, tanto na hora de criar, quanto para monitorar resultado. De onde isso vem? Como que é a fonte de informação ideal para você? Via insight de planejamento? É mais anedotal? É tudo. Eu gosto muito da vida, por falta de uma palavra melhor. Assim. Eu comecei... Foi foda, porque a pandemia atrapalhou. Uma pós em estudos brasileiros. Eu sou rondoniense, morei no Rio, por isso que eu conheço eles, né? Moro em São Paulo, então, sendo anedotal, né? Quando eu era criança, a gente saía lá de Rondônia para o Rio, porque a família da minha mãe é carioca, para poder visitar os parentes e tudo mais. Então, você vai vendo muita coisa do Brasil, você vai vendo as pessoas. Então, eu acho muito importante ler o que traz, os insights, e estar de olho, né? Sendo bem tia, né? Bem tia. Estar de olho nos comportamentos, no que as pessoas fazem. Mas eu acho que é essencial a gente se abrir para o mundo, a gente conversar com as pessoas e entender o que elas querem de verdade, o que elas gostam de verdade, o que faz essas pessoas se movimentarem. Assim. Enquanto a gente estava falando aqui, eu falei, a gente quer tá feliz, né? Olha o álbum da Beyoncé, sabe, assim, que acabou de sair. Tipo, as pessoas querem dançar, as pessoas querem estar vivendo a vida. A novela, como a novela é um fenômeno cultural extremamente brasileiro e como tudo funciona pela novela e como a maneira que a gente conta a história, muitas vezes a novela, como a gente é extremamente maniqueísta, que a gente acha que existe um bem e um mal, e né, isso também se reflete na política brasileira. Então, para mim, fazer as coisas e fazer publicidade, saber que o A Purple vai ganhar do O Purple, é sobre a gente entender o comportamento das pessoas, mas talvez aberta, sempre procurar ouvir, sempre entender alguma coisa. Eu gosto muito de música, eu gosto muito de uma página que se chama O Volume Morto, que é do GG de Albuquerque, que ele é um estudioso sobre músicas periféricas brasileiras. A partir do momento que você começa a olhar e falar, caralho, as pessoas que estão nas periferias brasileiras, né? Tudo que não é o centro do Brasil, assim, o centro de uma capital, as pessoas estão ouvindo uma coisa que talvez as pessoas que estão no centro, elas vão ouvir daqui 2 anos, elas vão considerar isso daqui 2 anos. Então, para mim, é sempre extremamente importante ter dados, comportamentos, ler, porque eu acho que foi a Patrícia que falou, né? E é uma coisa que a gente não tem muito na criação publicitária, e vou fazer 24 mesas, né, de sprint, o método.
e me ensinou muito sobre ouvir o cliente, que é uma coisa que a gente não faz na criação publicitária. A gente fala, eu sei de tudo, e eu sei, pode deixar que eu sei. Mas quando você está sentada com o cliente, você fala assim, tá bom, né? A Márcia, até hoje, eu lembro dela falar, a gente precisa, tem uma diretriz do Canadá que a gente poderia usar para Salve, sabe? Assim, e aí você fala, caralho, eu nem sabia que isso existia, sabe? Não saberia se ela não tivesse falado de diretrizes que existem no Canadá sobre produtos. Então, enfim, eu acho que a gente tem que se munir de várias referências diferentes, mas principalmente, e aqui, né, vendo um público muito branco e muito de classe média, assim, né, numa leitura, tá? Não é para ninguém falar, meu Deus, eu não sou de classe média, ou você não sabe, é uma leitura superficial. Eu acho que a gente precisa se abrir para o Brasil, assim, se abrir, olhar mais para o Brasil do que a gente olha, e olhar menos para os Estados Unidos, assim. Olhar menos para o que eles estão fazendo, porque não sei se vocês já ligaram